No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, e mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso país, e na Revolução de 30 ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. E do ano de 1930 pra cá, foi ele o presidente mais popular, sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova em Volta Redonda, cidade do Aço, existe a grande siderurgia. Vida de Cristo, na mesma época em que João 23 quebrava o imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos povos subdesenvolvidos do terceiro mundo e também em relação à classe operária europeia. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, mas um Cristo que era venerado, vivido, revolucionado no êxtase da ressurreição. Sobre o cadáver de Pasolini, eu pensava que o Cristo era um fenômeno novo, primitivo, numa civilização muito primitiva, muito nova. São 20, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de anos. Uma antropologia que a ciência, a física, ou a antropologia, ou a arqueologia, todas essas ciências que materializam desejos, a língua mesmo se perde. O português é uma língua que não expressa bem conhecimentos que nós não temos de um passado desmemoriado. São 500 anos de civilização branca, portuguesa, europeia, misturada com índios e negros, e são milênios além da medida dos tempos aritméticos ou da loucura matemática, que não se sabe de onde veio, nem mesmo a nebulosa do caos, do nada. Ou seja, Deus ou nada. Quem não acredita em Deus, acredita no nada. Se o nada for Deus, então é muito rápida a história. É uma história de uma velocidade fantástica. É um desespero lisérgico. Já não se define no am, no man, no dam, nas palavras todas que poderiam definir o sentido da pirâmide. Aqui, por exemplo, em Brasília, este palco fantástico no coração do Planalto brasileiro. Terra, fonte liberdade, e radiação, luz do terceiro mundo. Uma metáfora terra, que não se realiza na liberdade, história, mas preenche um sentimento de grandeza. A visão do paraíso, esta pirâmide, que é a geometria dramática do Estado social, no vértice o poder, embaixo as bases, liberdade, e depois os labirintos justiça. intrincados das mediações classistas, tudo isso num Precisamos teatro salvar este povo. Não, você já...
Pois sim, a cidade e a selva. Brasília é o Eldorado, aquilo que os espanhóis ou outros visionários perseguiam. Tem. Além... Fale mais pra câmera. Você Olha tem pra fome? câmera, você. Olha, moça, olha pra câmera e diga tenho. Pergunte aí, Pitanga. Você tem Não. fome? Não, ele pergunta, você tem fome? Você olha pra câmera e diz tenho. Vai. Você tem fome? Tenho. Não, olhe pro outro lado. Você tem fome? Tenho. Fale mais alto. Você tem fome? Tenho. Esse mar de lama. Toda esta ideologia do amor se concentraria no cristianismo, que é uma Ouvido. religião Direito. vinda dos povos Direitos. africanos, asiáticos, europeus, Direitos. latino-americanos, dos povos totais. Um cristianismo que não se realiza somente na Igreja Católica, mas também em todas as outras religiões que encontram em seus símbolos mais profundos, mais recônditos, mais eternos, mais subterrâneos, mais perdidos, a figura do Cristo. Um Cristo que não está morto, mas está vivo, espalhando amor e criatividade, a busca da eternidade e a vitória sobre a morte, porque a morte é uma estruturação determinada por um código fatalista, talvez de origens sexuais ou genéticas, quem lo sabe, pero você pode vencer a morte. Então, a civilização é muito pequena, antes de Cristo e depois de Cristo. Um desenvolvimento tecnológico na Europa, econômico. E suicidou com uma bala no coração. Conflitos religiosos entre católicos e protestantes provocaram explosões, navegações, guerras, invasões mouras na Europa, invasões cristãs na África do Norte. Espanha, Portugal e Inglaterra ocupam a América do outro lado. Índios massacrados, negros importados. Guerras de independência, latifúndios, indústrias, guerras de latifúndios e de indústrias, guerras de indústrias e de latifúndios, guerras civis, levantes, caudilhos, guerras, guerrilheiros, revoluções, golpes de estados, democracias, regressões, avanços, recuos, sacrifícios, martírios. América do Norte se desenvolve. O desenvolvimento tecnológico americano leva a civilização ao mundo do século XX. A Revolução Soviética de 1917, comandada por Lenin e Trotsky e Stalin, subverte completamente o discurso capitalista norte-americano. Enquanto isso, os povos subdesenvolvidos da América Latina, da África e da Ásia pagam o preço do desenvolvimento tecnológico da Europa, dos Estados Unidos, da Europa capitalista, da Europa socialista, da Europa católica, da Europa protestante, da Europa ateia dos Estados Unidos. O que é que você acha do país? Os povos subdesenvolvidos estão na base da pirâmide. Não podem fazer nada. Todos buscam a paz. Todos devem buscar a paz. Existirá uma síntese dialética entre o capitalismo e o socialismo. Estou certo disso. E no terceiro mundo seria o nascimento da verdadeira democracia. A democracia não é socialista, não é comunista, não é capitalista. A democracia não tem adjetivos. A democracia é o reinado do povo. A democracia é o desreinado do povo. Sabemos todos que morremos de fome nos terceiros mundos. Sabemos todos das crianças pobres, dos velhos abandonados, dos loucos famintos. Tanta miséria, tanta feiura, tanta desgraça. Sabemos todos disso. É necessária uma revolução econômica, social, tecnológica, cultural, espiritual, sexual, a fim de que as pessoas possam realmente viver o prazer. Não como derrota. O Brasil é um país grande, América Latina, África, não se pode pensar num só país. Temos que multinacionalizar, internacionalizar o mundo dentro de um regime interdemocrático, com a grande contribuição do cristianismo e de outras religiões, todas as religiões. O cristianismo e todas as religiões são as mesmas religiões. Entre
o entendimento dos religiosos e dos políticos convertidos ao amor.